संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला Hoje o criador do mundo Brahmi está feliz vendo sua família Brahmi em todos os lugares. चारों ओर के ब्राह्मण परिवार को देख हर्षित हो रहे ये छोटा सा Este mundo alóquico para mim é pequeno, amoroso e único. अलौकिक ब्राह्मण संसार सारे É o mundo mais elevado em todo o drama. अति श्रेष्ठ संसार क्योंकि Porque o destino e os métodos do mundo Brahmi são únicos e especiais. न्यारी और विशेष है ये सब ब्राह्मण As संसार almas Brahmi são especiais no mundo Brahmi e também neste mundo. आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं इसीलिए ही Por isso, esse é um mundo de almas especiais. ये विशेष आत्माओं का संसार हर ब्राह्मण आत्मा की A atitude elevada, o drishti elevado e as ações elevadas de cada alma Brahmi श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ वृत्ति विश्व के सर्व आत्माओं são instrumentais em tornar cada alma do mundo em uma alma elevada. श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हर आत्मा के Cada alma tem essa responsabilidade especial. जिम्मेवारी है अच्छा
Om Shanti. Shanti. Promise of determined thought. With your perfect form, become an instrument. Promessa de pensamento determinado, com sua forma perfeita, se torna um instrumento para revelar Deus. Finalizar, emergir e manter a checagem. Continuar checando. Para uma tarefa, primeiro você faz uma promessa, então faz um plano. Então, isso é colocado na prática. Então, após colocar isso na prática, a checagem acontece quando alguma coisa aconteceu ou não. Depois de checar, você deixa o passado ser passado e se torna cauteloso para o futuro. Prometa terminar e emergir as coisas que estão danificando seus esforços e então continue checando isso. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day 5. Avyakti Parivar, hoje é o dia 5. Determined thought. Promessa de um Perfect pensamento form. determinado com sua forma perfeita Instrument. se torne um instrumento para revelar Today's Deus. topic. To finish, to Tópico de merge, hoje: and terminar, check. emergir e continuar checando. Listen immediately. Agora vamos ouvir a morrida. Om Shanti, everyone. Um Shanti a todos. Well, yes. Ok, sim. Muito bom. Satisfied with doing homework? Vocês estão indo bem, fazendo a lição de casa? Or very busy, right? Everyone will say very busy. Todos vão dizer que estão muito Baba knows that ocupados. we will be busy, right? Baba sabe que nós vamos ficar ocupados e nós vamos ficar mais Baba ocupados gives ainda. us a big signal. Mas ainda assim, ele nos dá o sinal Doing Avyakti homework. que nós temos que fazer o dever de casa. Baba always says that Baba sempre when you diz are que busy in service, quando você está ocupado no Maya also serviço, makes rounds, right? Maia também Maya also atrapalha. takes chance. Então, ela também toma uma Sometimes chance. Algumas vezes, that yes, você vai descobrir que flying, sim, sometimes we find você está wings are voando not working, I'm not able to e fly. aí você vê que as asas não estão funcionando e você não é capaz de voar. Então, a prática, We'll o immediately dever de casa, vai imediatamente nos in ajudar. state they say Como nesses when dias eles dizem, quando você se sentir sore throat or anything, pouco desanimado, alguma coisa, comece a fazer alguma coisa. do something. Faça alguma Once it coisa increases, then it will que become se, flu isso, and then infectious. se uma gripe começa a piorar, você toma remédios Cortisol. e não deixa isso piorar para uma infecção maior. Então, isso é o mesmo com a alma e com a mente. Então, se você lembrar Like disso hoje, yesterday was como se Awareness, ontem, and so whole day we had to think, yes, there will ontem be, durante o dia a gente teve que pensar assim, haverá, yeah, could be big, small, some situations, pode ser maior ou menor situações, vibrations, podem ser vibrações, but I have to tolerate. mas eu tenho que So tolerar. Baba had been saying that Então, Baba vem dizendo we que need power. nós precisamos de We need poder, all the powers actually. também todos os poderes. So today's Então, hoje, power is that
O poder é que and merge it. emergir aquilo. We never used to have like service Nós nunca meeting as such, costumamos ter encontro de serviço como encontro de but serviço. then as Mas então, before was only family and antes era somente a família e a águia. and then service began. Então o serviço começou, o Baba diz, Daddies, go, you have to give e ele message. fala, Dades, vão, vocês têm que dar a So they mensagem. left, Então as Dades and saíam. the E sacrifice realmente daddies did, elas sacrificavam. O sacrifício que elas fizeram, eu acho que they nenhum de couldn't go nós, to that extent a gente não of suportaria sacrifice. essa extensão. So they left. They didn't Então, have house, they didn't have money, they didn't know eles people. não tinham dinheiro, elas não tinham dinheiro, elas não So conheciam as they pessoas. decided to Então elas decidiram ir para Ganges, havia o Ganges, there is river Yamuna, havia o Jamuna, em Delhi. came to Delhi. Então eles vieram para Delhi Sit by e the elas bank sentavam of nas the margens river. do rio Jamuna A lot of people go to take their day e prayer. muitas pessoas vão para lá. So people will come, they will share, Então as pessoas virão e elas dividirão conhecimento, but there is no place to live, right? mas não tem um lugar para morar, There is a certo? little kind of Então open havia room, um shelter. pequeno quarto aberto com So they abrigo. go and sleep there. Então elas iam e dormiam lá. So I was sharing, I think, with someone Então eu last night. estava falando com alguém ontem à noite So que there was one wrestler. havia He saw them and he said, "Oh, they are all alone. Nighttime, something can happen to them." alguém falou que eles estavam sozinhos à noite, que alguma coisa Watchman poderia told acontecer them, com elas. "Not Então letting ele them arrumou um alojamento para elas. when they will be sitting there." So Quando elas estavam sentadas lá, people knew that they don't have as any pessoas sabiam que eles não no tinham, food to eat. So they will give some não tinham flowers. comida, não tinham nada. Então eles davam So algumas even flores. was telling some E other Daddy sister Yankee estava falando para outra that they will sister put salt que eles iam colocar and sal make nice hot chapatis and e fazer chapates quentes. they just eat that chapati. And that's why some Havia apenas people chá e add chapati, dal, então but they didn't even add dal. depois ia ter dal So roti. when I Mas think of that, quando eu penso nisso, how many of us will quantos de nós do that, right? fariam isso, So certo? from where service began, Então, a partir do momento que o where we are serviço today, começa, e aqui nós that's estamos why hoje, so much então por isso nós temos que respect ter for that, tanto because respeito pelas dades, they wouldn't porque have done that sacrifice. se elas não tivessem feito o sacrifício, a gente não estaria onde a gente está So from hoje. our heart, we really Então, feel thankful to them. o Brahma Baba também se sentiu muito grato a elas e inspirou elas. Whatever our Isso me circumstances, inspirou também. we Quaisquer continue que to sejam as service. circunstâncias, nós continuamos a And fazer. of course, service grew. Então, claro, And I o know serviço that cresce. from E eu there, sei que a partir they came in disso, 1951 porque eles vieram em 1951, from Mount Abu. Baba said, "Go, a partir de you have Monte to give Abu, Baba message to disse, everyone." venha, tem que They dar a didn't mensagem think para of todos. opening centers. E não pensou em abrir centros ou alguma coisa. I don't know. I have never shared, or maybe once. Eu nunca My auntie, my compartilhei, talvez uma vez, que uma sister, and her irmã husband mais got velha 37. So when tinha this whole 37. openly thing began, they both went and they surrendered. So Quando isso começou, ambas delas vieram e eles se renderam. so Então, when they todos came eram to rendidos. Delhi, Então, quando elas vieram para Delhi, they knew that então eles sabiam que nossa família estava lá. so they came to my Então, eles grandfather. vieram para a My casa grandmother was dos meus we were avós very small kids. e nós éramos And that's when I crianças saw that. pequenas. And Então, foi quando eu vi eles. was that they Então, had o que eu nothing but gostei they foi que elas não tinham nada, mas elas eram very tão real. reais, You can't think muito that reais. they don't have. Você pode pensar They clothes they wore, anything was clean, and que tudo era limpo. of course we came to know more, and whatever
E claro, nós viemos a conhecer mais e a gente ajudou. Então, o serviço gradualmente cresceu. Então, claro, em Madhuban, Baba estava lá e alguns de nós eram novos, mas então Baba costumava fazer uma reunião de serviço. E aí, o que você faria na reunião de serviço? Baba vai fazer planos. E que planos ele fazia? Sempre havia serviço para continuar fazendo. Diziam ok. Então, no começo, eram 12 de nós, e uma vez o encontro era 50, porque alguns estados pequenos, centros estavam abertos, todo mundo foi convidado. Então, todo mundo tinha diferentes ideias muito boas, mas qual deveria ser a final ideia, o que deveria ter sido feito? Então, no final do encontro, o Baba vinha e ouvia todos os planos. Claro, todo mundo compartilhava seus planos depois disso. Baba gostava disso, gostava desse pensamento, então está ok. E aí, tudo isso veio a partir disso, de dar ideias como filhos e agir como um master, no sentido de ter responsabilidade. Mas não falando, minha ideia não foi aceita. Não pensar que, eu disse que era bom, mas ninguém me ouviu. Mas então eu me lembro que eu era instrumento para alguma apresentação que Baba queria que nas montanhas. Então depois disso Baba ia ter uma reportagem, um relatório. I know. So in that debrief, we talk about Então nesse briefing, nesse relatório, a gente falava sobre o que aconteceria, e o que poderia ter sido feito. E algumas vezes nós começávamos a apontar que quem fez bem, quem fez ruim, que poderia melhorar. Então, é o que Baba está nos dizendo, mas o passado é passado. Então, Baba está dizendo agora de empacotar. Passado é passado, acontece e vai acontecer novamente, certo? No próximo cálculo. Então, você não pode apagar isso. Mas como profundamente o passado continua conosco? A última vez era assim, esse era assim, então talvez dessa vez ele não seja mais assim. A última vez, esse deu uma desculpa, então esqueça disso. Então, algumas vezes as pessoas começavam a mas no serviço a gente precisa de uma atmosfera muito limpa. É o que eles dizem, que primeiro a gente planeja e depois a gente faz uma forma prática. Então nós checamos o que acontece, o que não aconteceu. Mas depois de checar e falar que o passado é passado, sim, isso é difícil, mas não é que é difícil, a gente não quer. Vem num nível inconsciente, em algum lugar vai aparecer. E alguém disse, mas o que a gente faz com o hábito daquela pessoa? Então, nós tínhamos um instrumento. Que o instrumento que cancelava no último minuto. Eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Então, era um bom instrumento. E a gente também não queria que ninguém sentisse isso. Que elas não tiveram a chance. A gente não queria esses sentimentos. Então,
o que que eu pensei? That in case she doesn't do, please, you can Que eu help estava me sempre and pronto ali, no caso que ela não fizesse, any time alguém came estava pronto eventually para she fazer no momento. realized that Então, com o tempo, ela so many had percebeu waste thoughts. que muitos tinham pensamentos muito inúteis. Brahma Baba, E Brahma Baba, in Brahma Baba's time, Didi durante o Manohari tempo dele, was kind Didi of Mamohini era person. tipo a pessoa principal. So, in those Então, days we used to have naqueles water dias, nós costumávamos ter fogo. bring from jungle and use it. So one time, but some Então, uma vez, cook small quantity. a gente ficou cozinhar pequena quantidade Gasoline stove was there, only one. e só tinha um fogão Imagine now we have a wood gás. burning Imaginem, cooking style. não havia gás na nossa cozinha Something naquela happened, época, mas was not alguma working. coisa aconteceu e não estava The funcionando. groups used to come and go. Então, os grupos vinham e They used to voltavam. give that stove Então, to get eles rid of deveriam it. trazer eles deveriam consertar So esse then, fogão. when the E group então, left, Baba quando o asked grupo Baba, saiu, Baba pediu para what I alguém. have to give? Oh, I forgot. So then Baba said, do you realize how many people are affected? E aí alguém esqueceu de arrumar o fogão. E Baba falou: Você percebeu quantas pessoas foram afetadas se o fogão não funcionar? Imagine os pensamentos que vão vir a respeito disso. Todos vão dizer: Ah, mas deveria ter feito, deveria ter feito. Então havia muitos pensamentos e era tudo desperdício. Então, desperdiçar pensamentos de outros. E algumas vezes And others have to think more than what this one had to think. So that sister got little sad because Então, essa irmã ficou um pouco chateada porque o modo como Baba explicou she of course said, Baba, no. foi, sim, Baba said, Baba disse. immediately Baba said, Imediatamente ele disse, this was mistake. esse foi um erro. Then, can Mas there be então, mistake in drama? pode haver erro no drama? It was drama. So that Era o means drama. Baba Então significa make que you Baba realize, vai fazer você but also make you perceber, forget. mas também vai fazer você This is perceber. very good. É muito bom, Practice not to take a those prática é traits muito of boa, what de não ter esses happened in the traços past. de o que aconteceu no passado. So that's what Baba means. Então, isso é o que Baba fala, happened. ok, aconteceu. Realization should be there, but A not realização deveria estar lá, mas não a culpa. Baba never want anyone Baba nunca quis que ninguém to have bad feelings or feel guilty. tivesse maus So we all sentimentos. have this Então, is todos our temos homework for revealing Baba, right? That's why I tell stories. esse dever de casa para fazer. E como a gente vai revelar, Baba? Com o passado é passado, então, You cannot move forward. a não ser que você não faça isso, você não pode progredir. That means it will keep coming back in Isso your mind. significa que isso vai continuar. Baba is saying that Baba está falando que thinking about that, it se a could gente come. continuar falando disso, pode ser útil. So have power to back up. Então, meia hora para Whatever empacotar. happened, it's past. Qualquer coisa que aconteceu é passado. And after packing, what you do? E depois de Carry empacotar, with you. carregar com você? Baba is saying, no, you merge it. Baba está dizendo, não, emerja. And still check, did I merge E it ainda, completely? cheque, eu emergi isso completamente? Pack and then merge it. Cheque e emerja. Recently, Baba talked about E recentemente Baba falou sobre sanskars and queimar os ashes sanskars. and put E ashes quando há in cinzas, the water, colocar immerse the cinzas ashes, no? In e the emergir water, as cinzas na sometimes água. river, ocean. E algumas vezes é o oceano. So this is what a very, very subtle effort actually, Então é um esforço muito, muito sutil, na verdade. in the sense of, No sentido de que no, we all have the habit of carrying. todos nós temos o hábito de cuidar, Even when we carregar. travel, we need one bag. Mesmo quando a gente está viajando, I think this slash take this, remember,
algum bag a gente tem que levar, quando a gente viaja, tem que levar para alguma comida. E uma vez eu fui para a Alemanha, para a Índia. Então, pegue aqui, são algumas castanhas e algum chá. Então, às vezes, a mala ficava muito leve, muito pesada. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, eu pensava, o que estiver lá, eu vou comer. Se você não tem, o que você vai comer? Então, mesmo é quando a gente sutilmente carrega coisas sobre situações, pessoas, mesmo seus próprios sentimentos. Então, é muito importante lição para todos nós aprender. Então, amanhã nós vamos continuar essa prática e nós vamos pensar sobre planos, atos, discutir se isso seja necessário, quais são as razões e aprender. Se você deveria prestar atenção nisso, mas não segurar e não ficar carregando, porque nós temos que ser leves e luminosos e anjos. Eu tenho que ser um bom Brahmin, um bom anjo. Então essa é a importância do dever de casa. Mesmo se algumas vezes você lembrar durante o dia, mesmo se você estiver ocupado, então eu tenho que empacotar. E também eu tenho que novamente emergir, empacotar e emergir. Muito bonito. Alguém perguntou a mama, como eu emerjo? E mama costumava dizer, é o drama acontece. Mas algumas vezes eu quero lembrar e aí eu fico com certeza que eu não preciso disso. Então deve haver uma outra maneira. Então, o dever de casa é ter pensamento determinado. Eu gosto muito da amor e da concentração. Né? Nós estamos revisando toda noite. E que se você quiser ficar livre de obstáculos, você precisa de ekagrata. Ser econômico, e Baba fica muito feliz com isso. Foi a bênção. Então, primeiro nós temos que fazer com nossos pensamentos e algumas coisas definitivamente nós temos que pensar em detalhes. Mas como Baba disse, tudo o que ele diz deveria ser lembrado. Que a sua atitude vai mudar a atitude do mundo. Como Brahmin, a sua responsabilidade é que minha atitude ações em tal maneira, por exemplo, é fácil para outros seguir. As pessoas sabem, e especialmente se você tem alguns princípios, sempre pense baseado nesses princípios. Seu poder para discernir está nesses princípios, todo mundo sabe. Eu sei alguns países, então eles me perguntam algumas coisas, então eles diriam, eles sabem que o Shrimat, há leis do governo em alguns países, mas tudo que a gente tem que fazer sutilmente. Nós não quebramos nenhuma lei e regulamentos, então a gente segue Shrimat acordadamente. E algumas vezes, se você vai e segue, pelo menos o que te aconselhem é baseado em Shrimat, não por suas opiniões. Isso é o que eu penso, isso é o que Baba nos fala. Isso é o conselho do Baba. Eu acho que cada um de nós, e
cada filho de Baba Babadis. Creator Brahm, Ele é o nosso Criador, nossa Brahma criação, family, da família Brahmin, and gave us the que nos responsibility. dá a When I was responsabilidade. listening for 1 Quando eu second, estava I was ouvindo, thinking, por oh, um segundo eu my estava pensando, ó, attitude will change a that minha way. atitude vai mudar a atitude do mundo. If you really think that way, Então, se você realmente pensar dessa forma, I think it's really eu very acho que é realmente powerful for us as instruments. muito poderoso para nós enquanto instrumento. And the change which will come in us will be E a mudança que vem em nós limited. será ilimitada. So tomorrow's Então, practice, amanhã a planning, prática, practical, check, planejar, and praticar, past is checar, past, e passado é passado. and the powers E os to poderes come and to merge. de cotar e emergir. Shanti. Shanti. Peço agora àqueles que queiram continuar ouvindo, por favor, ouçam no espanhol, que eu preciso deixar a tradução. Om Shanti. For a task, you first make a promise and then make a plan. Then it is put into practice. Then, after being put into practice, the checking takes place as to whether something happened or not. After checking, you let the past be the past and remain cautious for the future. Promise to finish and merge the things that are damaging your efforts, and then keep checking that. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Journey. Today's day 5, Awake Murlis from 1969, inspiring us to change from Brahmin to angel. January 23rd, 1969. Avyakt Murli. The ashes are to remind you of the stage. When you see the three, Brahma, Vishnu, and Shankar, you are reminded of your Trimurti stage. That is, you are reminded of your form and the remembrance of Bap Dada. This stage of the Trimurti is very well known. There's benefit for all of you children in this. Whatever the Father, the benefactor, says and inspires you to do, there is benefit in that. In each supreme version and in each drishti, there is a lot of benefit. But there are very few special Maharati children who now recognize the physical part. Now, you must also make fast efforts to stabilize yourself in the Karmatit stage. Just as you used to spend all your time with Bap Dada, the same way, keep him with you in every action, at every moment. Children, remember these teachings. Do not ever forget them. Continue to have success in your relationships, in being loving, in being the embodiment of remembrance, and in having an easy nature by surrendering and being cooperative. Success is shining in the center of the forehead of all you children.
Now, it has been too long. Is there anything else that you want to say? While sitting in the subtle region, each child's daily timetable and chart are always in front of me. They are even more clearly visible now than in the corporeal form. And so, Baba continues to see each one's results. The more you are stable in the avyakt form, the more the actions performed by the senses will be according to the advice given by Srimad. Children will have this experience. Now, on the basis of your avyakt stage, perform actions as you have been doing according to Srimad. To have the same love for the things that Baba has love for means to make yourself 100-fold fortunate. In his every vein, what did Baba have love for? Not the 5 elements. Love is always for the virtues. It isn't that he had love, but that he still has love. Until the future new world is created, this love will remain unbroken. Love is for the souls and the task. Would this body have been your companion till the end? This is why, have such love and become loving. No matter what kind of Maya confronts you, you must become the conqueror of Maya. Just as you put on a badge, now put the badge of victory on your forehead. The map of Madhuban should be in front of the whole world, like a museum. It is the imperishable treasure store. It has to be revealed even more. Continue to write letters here, as all of you have been doing. Take directions in the same way as you used to. The question of the body is something else, but the service is the same. As so, whatever it is, write to Madhuban about it. Maintain a constant connection. Give others the evidence of your stage. Seeing you, others will do the same. At the time of leaving, you children know that whatever is the role in the drama, there is an incognito significance in that. Whatever further significance there is will be told to you according to the time. Now, the memorial of you is in the sky. People of the world will see with their eyes whose Srimad these stars of the earth are following. Baba has said, do not sit there for too long. Acha, Om Shanti. Om Shanti Vyakti Parivar. Thank you. And now, tomorrow is Monday, and we'll follow our regular schedule from Amritwala 3:30 a.m. to 4:45 a.m. evening sessions from 6 p.m. meditation, followed by Hindi series
meditation, English series, and Avakti journey.